Então, é basicamente isso que aqui nos revela. Tá? Eu vou pular aqui, direto aqui para o 9, que é onde é identificada a revelação da identidade, né? Dada a revelação da identidade do dragão. Vamos lá, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Então é aquela serpente que estava no Éden, né? Que era a antiga serpente. Que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo que foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá? Então o dragão está identificado claramente como sendo Satanás. Tá certo? Só que se a gente olhar Satanás perseguindo a igreja hoje, e a gente voltar lá no passado, Herodes perseguindo a Maria com Jesus, né, e José, mandando eles para o deserto, então o dragão ele cumpre duas identidades. Ele tem duas identidades. Ele é o Satanás, como está identificado aqui claramente, e ele é também o Império Romano, que tentou matar Cristo, através de Herodes, através daquele edito que ele fez ali, para matar as crianças até 2 anos, né, para tentar eliminar o Messias. Então, o dragão tem duas identidades distintas. Ele é um representante do Império Romano e ele é um representante de Satanás. Aí, então, apareceu um nome que estava faltando no livro de Daniel, que é o animal terrível. Ele não deu nome para aquele animal terrível. Ele não soube dar nome. Eu falei dragão no princípio, acabou escapando, mas o nome só aparece no Apocalipse. Então ficou o leão, o urso, o leopardo e o dragão, que é o 4º animal. Então o dragão é o Império Romano. E isso vai se cumprir agora no estudo do capítulo 13. Eu vou pular direto para o 13, tá? Para que a gente possa identificar a besta, a função do dragão em relação à besta e a revelação para o final dos tempos em cima da mulher montada da besta. A gente vai chegar lá também. Então vamos lá. A besta que sobe do mar, capítulo 13 do Apocalipse. Vamos começar a leitura aqui. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Tá? Vi que a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono com grande autoridade. Tá? Vir subir do mar uma besta. Do mar. O que significa mar em profecia? O próprio anjo que passou a mensagem nos revela aqui no capítulo 17, versículo 15. Tá? Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então é um símbolo de povos. Então a besta emerge dos povos. Tá? E diz aqui também no capítulo 13 que, se a gente continuar lendo aqui, tá? Que ela era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. O que isso quer nos dizer? Não sei se você já tem uma noção mais ou menos. Isso quer dizer que a besta é um império mundial, assim como foi o urso, o leão, o urso e o leopardo, eram impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Assim também a besta seria um poder que estaria atuando sobre o mundo todo. Estaria visível no mundo todo. Então vamos continuar com o estudo aqui. E ela tinha 7 cabeças. As 7 cabeças não estão reveladas ainda no capítulo 13. Estão reveladas lá no 17, mas nós vamos chegar lá. Tá? E sobre seus chifres 10 diademas e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Isso aqui também nós vamos ter uma noção dos nomes de blasfêmia mais à frente. Tá? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui também nós temos uma alusão, uma revelação, que cabeças em profecia são símbolos de reis. Tá? Isso está no livro de Daniel. Tá? Tem em Daniel e tem no Apocalipse. Eu vou acessar o do Apocalipse aqui que está mais rápido. Ó, as 7 cabeças que viste são 7 montes onde a mulher se assenta e também 7 reis. Então é uma revelação de reis. Ok? Então são 7 reis e um desses reis tem uma ferida mortal, e essa ferida mortal é curada. E toda a terra se maravilha seguindo este rei, esta cabeça. Tá? Então vamos continuar aqui.
E o dragão deu à besta a sua autoridade e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ele? Então a besta recebe o poder do dragão, do Império Romano, de Satanás e do Império Romano. Aí eu pergunto, Daniel profetizou que o Império Romano, que é o quarto império, jamais deixaria de existir até Jesus voltar a sua segunda vez. Então quem vai derrotar o Império Romano é Cristo. Ele que vai vir e vai tomar o seu trono de volta. Tá? Agora eu pergunto, o Império Romano existe? O imperial, aquela Roma dos Césares? Ela não existe mais, ela caiu. Ela caiu. Mas será que realmente ela caiu totalmente? Ou ela só transferiu o seu poder? A profecia está dizendo que a besta, o dragão entregou a besta o seu trono, com grande autoridade. Então, na verdade, a besta recebeu o poder do Império Romano. E é esse Império Romano novo que está aí hoje, que é a segunda fase do Império Romano, a Roma religiosa. É a Roma que nós conhecemos hoje como o Vaticano. Pelo que eu entendi, acredito eu, irmão Fernando, você estava explicando a respeito do Império Romano, né? Na época de Césares, né? Do Césares, imperial, né? Do Césares. Imperial, isso. E o Império Romano atual agora, que representa a besta, seria o Império Papal. Então o Império que representava o dragão seria o Império de Césares e o Império Papal que representa agora a representado pela besta, né? É Exato. isso, mais ou menos isso. Então, Exato. Pode continuar então para a gente entender melhor. Como eu estava dizendo, né? A Roma imperial, a Roma dos Césares, que a gente pode ver, se a gente pegar qualquer filme antigo que fale sobre o Império Romano e tenha como tema o Império Romano, você vai reparar que os Césares eles eram adorados como divindades. Ele era como se fosse Deus na Terra, assim como foi Faraó no Egito. Eles tinham a visão de que o César era uma divindade na Terra. Então por isso que está aqui relatado no Apocalipse 13, versículo 4, que eles adoraram o dragão, que entregou a besta a sua autoridade. E adoraram a besta também, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Nós vamos entrar aqui na frente nesses detalhes desse poder que está sendo dado à besta aqui. Nós vamos chegar lá. Mas essa conotação está referente a isso. Adoraram o dragão, quer dizer, adoraram os Césares, adoraram o Império Romano e, consequentemente, adoraram a Satanás, porque o dragão também é um representante de Satanás. E o dragão é o nome que estava faltando no quarto animal de Daniel, um animal terrível que ficou sem nome. Aqui ele já está nomeado como o dragão, até porque a Bíblia estaria se contradizendo, porque Daniel profetizou que o Império Romano seria destruído somente por Cristo, mas Cristo ainda não veio. Então que Império Romano é esse que nós não estamos vendo mais, aquela Roma imperial, como eu havia perguntado antes? Será que a Roma acabou ou ela só transferiu o seu poder para outra Roma? É isso que nós estamos falando. Então a Roma imperial realmente ela caiu com a queda de Constantinopla, né? Mas nisso o embrião da Roma cristã, entre aspas, né? Cristã ou Roma papal, que tinha puxado o cristianismo para si e misturado com o paganismo da Roma imperial, adoração ao sol e tudo mais que tinha lá dentro, surgiu, ela transferiu esse poder. Tá? Então a Roma imperial caiu e surgiu a Roma papal e está aí até hoje. Tá? Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Eu vou continuar aqui, nós vamos entender a linha de pensamento. Olha que interessante aqui o versículo 5 do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Tá? E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Essa passagem é muito interessante. Proferir arrogâncias e blasfêmias. Como é que você consegue blasfemar de Deus? Vamos entrar nesse tentando. Você blasfema de Deus quando você tenta passar por cima dele em qualquer aspecto. Né? E essa Roma papal, existe pontos interessantes da Roma papal, que são o seguinte, eles tomam para si vários títulos que são blasfemos à palavra de Deus, ao nome do Senhor, e a própria palavra em si, dita por Deus. Se nós pegarmos, analisarmos assim, coisas que foram ditas, por exemplo, eles chegaram a admitir uma vez que o Papa, na verdade, não é um homem, ele é Jesus Cristo oculto em um véu de carne. Pô, isso é uma baita de uma blasfêmia. Pô, Jesus Cristo é um só e não dá glória a ninguém. Ele falou que minha glória não darei a outrem. Então,
Jesus é Jesus e o Papa é o Papa e acabou. Não existe ligação dele com Cristo. Tá? E os próprios títulos papais, se você pegar vários títulos, Vicarius Filii Dei, em latim, que significa no lugar do Filho de Deus. Então você veja, o próprio título já é uma blasfêmia, porque Cristo não dá a glória dele a outrem. É verdade. Então as pessoas estão errando porque não conhecem as Escrituras, sabe? E aqui está se falando exatamente disso. Ela iria ter uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Então só aí já se cumpriram essas arrogâncias. Nós somos Deus na terra. Isso é uma arrogância tremenda. Isso é uma blasfêmia tremenda. É tudo junto. Né? É uma coisa tremenda, né? Não sei se a irmã Lígia concorda comigo. É simples de entender, né? É isso. Sabe? Então isso já se cumpre nesse detalhe. O próprio título, se a gente analisar, eu vou até entrar no mérito aqui, que o Novo Testamento, desculpe, fala várias vezes do anticristo. Eu até já citei isso antes, né? A palavra anticristo, ela tem, no prefixo anti, ela tem a origem grega, o prefixo anti, né? Para nós conhecemos como contra Cristo. Anticristo é aquele que é contra Cristo, mas a sua raiz grega não significa isso. A sua raiz grega original, a palavra anticristo, significa no lugar de Cristo, no lugar de Cristo, tomando o lugar de. Aí nós podemos ver a semelhança do título, quer dizer, Vicarius Filii Dei, no lugar do Filho de Deus, em latim. E anticristo no lugar de Cristo. Então é a mesma coisa. Se você for na Grécia e falar lá, eles vão entender como se fosse a mesma coisa. Sim. Então só aí já está revelado, digamos assim, a fonte, né, o lugar onde virá o mal. Né? Bom, nós estamos vendo que o Apocalipse, até aqui, ainda está usando a simbologia. Então besta significa um poder político e religioso, né, como Daniel revela no seu livro, que são reis e reinos. Né? E o dragão é um símbolo do Império Romano. Então tá. Da mesma forma, 42 meses aqui também é simbologia. 42 meses, se você pegar o calendário mosaico, você vai ver que um mês lá tem 30 dias. Então são 42 vezes 30. Nós temos que pegar 42 meses e multiplicar por 30, que é o número de dias do mês, no calendário mosaico. Nós vamos ter 1260. Mais uma vez aparece 1260, né? Apareceu na mulher aqui no 12. Mais uma vez, Deus ele trabalha com os números meio assim, exatos, né, para ver que é uma coisa realmente divina, né, a revelação. Então, aonde isso se cumpre na segunda fase do Império Romano, que é a besta? A primeira fase é o dragão, a segunda fase, a besta. O dragão entregou o trono, vamos relembrar. Então, essa é a segunda fase. Os 42 meses tem a ver com a segunda fase da besta. Onde isso se cumpre? Bom, 42 meses, 1260 dias, né, nós calculamos agora. Só que um dia, isso está no livro de Números e Ezequiel, tá? Está revelado que um dia para Deus é como se fosse um ano. Tá? Em profecia, não é aquela referência de um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Aquilo lá mostra, digamos assim, que aquilo nos revela que para Deus não existe tempo. Para Ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É a onipotência dele. Isso nos revela. Agora, no sentido profético, especificamente, um dia equivale a um ano. Então são 1260 anos. 1260 dias são símbolo, de 1260 anos. Então vamos lá. Onde isso se cumpre com a segunda fase do Império Romano? Nós sabemos que Constantino, quando ele assimilou o cristianismo, ele se converteu, né, entre aspas, tá? E ele assimilou as doutrinas ensinadas por Cristo e tal ali, né, que foram deixadas no Novo Testamento, botou para dentro do Império Romano, e aquilo surgiu um embrião, e aquilo foi ganhando poder, ganhando força, mas não surgiu ali ainda a religião católica, não foi ali. Tá? Aquilo só foi ganhando força, o Império Romano foi caindo, e aí surgiu, tanto que o Império Romano caiu por volta de 440 depois de Cristo, para se cumprir exatamente a profecia incrível, tá? E em 538 depois de Cristo, pelo edito de Justiniano, é que a Igreja Católica se tornou um poder realmente político-religioso. Ela passou a atuar junto com as tribos da Europa, que até então eram tribos, depois foram surgindo os países, né? Tá? Ela se juntou com essas tribos e ela passou a ter poder de legislar junto com essas tribos. Ela fazia as leis junto com essas tribos. Tá?